Então, boa noite a todos, paz e bem, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam nos orientar, possam nos inspirar, possam nos intuir sempre, para que caminhemos de forma segura ao nosso Criador, que possamos absorver a luz excelsa que emana do seu abençoado Evangelho, o único capaz de proporcionar à criatura humana a sua reforma moral, fazendo com que sejamos hoje um pouquinho melhores do que fomos ontem e, consequentemente, amanhã um pouquinho melhores do que somos hoje. Para que possamos, então, ser instrumentos de Deus na propagação de toda essa luz, desse mundo que ainda insiste em permanecer nas trevas. Hoje, nós vamos falar sobre duas personalidades muito importantes atualmente para o nosso movimento espírita. E eu vou deixar para falar no final por que eu acho que são tão importantes atualmente essas pessoas. Vamos falar então de Zaqueu, que é o cobrador de impostos conhecido, e do jovem rico. O jovem rico que não tem nome, mas é conhecido por estar ali no Evangelho de Lucas e de Marcos. E a parábola, então, a história então do jovem rico, é que lá estava Jesus e se aproxima, então, esse jovem e questiona Jesus. Meu bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Para herdar a vida eterna? E Jesus já começa corrigindo. Bom não. Por que me chamas de bom? Bom é Deus que está nos céus. Mas você quer ser salvo? Então observa os mandamentos. E aí o jovem fala, que mandamentos são esses? Ele fala, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não honrará pai e mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem rico responde o quê? Ah, não, Jesus, esses mandamentos aí, esses eu tenho feito desde muito novo. Esse eu já faço. Eu quero saber, além disso, o que tem que fazer? E aí Jesus, pensando, falou, olha, você quer ser salvo? Você quer dar a vida eterna? Você quer ser perfeito? Então você vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Porque daí você vai receber um tesouro nos céus. Aí depois você vem e me segue. É só fazer isso que vai ser salvo. E qual que é a reação, então, desse jovem rico? Ele vira e se retira dali triste. Por quê? Porque ele era uma pessoa de muitas posses. E para ele se desfazer de todas essas posses, ele achou que não estava disposto a fazer aquilo naquele momento. E aí Jesus, então, ele chama os discípulos e fala, olha, em verdade eu digo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, meus queridos, antes da gente começar a interpretar essa parábola, a gente precisa lembrar o seguinte, que o Evangelho de Jesus, ele é uma mensagem viva do céu para a terra. É uma mensagem cósmica, uma mensagem divina, uma mensagem celestial. De um ser que já trilhou todos os caminhos que nós já trilhamos. Mas com uma pequena diferença. Um ser que já trilhou também todos os caminhos que nós ainda vamos trilhar. No porvir, então, das infinitas eras. Nós que estamos aqui na condição de crianças, que estamos engatinhando ainda no despertar espiritual, agora que estamos conhecendo as leis divinas com mais profundidade, e aí, como falava o Chico Xavier, ele sempre, bem-humorado como era, falava que a doutrina espírita nos permite ver as leis divinas da mesma maneira como se estivéssemos observando um quarto pelo buraquinho de uma fechadura. Então, para a gente ter dimensão ainda
do todo, perto do que a gente ainda consegue ver. Mas todos nós estamos inseridos nas leis divinas. A questão é que poucos de nós observamos, poucos de nós a compreendemos e pouquíssimos de nós as aplicamos, as vivemos no dia a dia. Então, entendido isso, a gente pode se perguntar, o que Jesus quis dizer com essa parábola, né? Será que ele quis dizer que a riqueza, então, é um obstáculo absoluto para a salvação? Será que quem é rico não obtém a salvação nunca? E abre margem para uma outra pergunta. O que é a salvação? Porque hoje, mais amadurecidos do que há 2000 anos atrás, hoje, à luz, iluminados pelo Consolador prometido, a gente sabe que não existe punições eternas, que Deus não criou o homem para sofrer, para perecer eternamente. Então, na época de Jesus, acreditava-se num inferno eterno. E ele falava de salvação, o pessoal da época interpretava assim, que vai para esse inferno eterno. Mas sabendo que não existe esse inferno eterno, o que é salvação? Antes de entrar na questão da riqueza impedindo a salvação. A nossa sorte é que, enquanto Chico era vivo, e aí após os trabalhos mediúnicos, um dos trabalhadores que estavam com Chico fez essa mesma pergunta. E Emmanuel então responde através de Chico, e essa resposta entra no livro O Consolador. Então a pergunta do trabalhador foi: como entender a salvação da alma e como adquiri-la? Olha que pergunta genial, né? Olha o que Emmanuel responde. Temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação a si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Se não ficou claro, Emmanuel escreve também no livro Vinho de Luz, também psicografia do Chico. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então isso é a salvação, é a evolução, a iluminação do Espírito. Então agora que a gente sabe o que é salvar, eu retorno à pergunta. Seria então a riqueza esse obstáculo absoluto a essa autoiluminação? A essa evolução? Seria então a riqueza um obstáculo à salvação? Bom, evidentemente não é o caso. Jesus não quis culpar a riqueza como obstáculo para a salvação. Antes disso, ele quis culpar o apego à riqueza como sendo esse obstáculo. Porque o apego ao que é material é o laço principal que prende o homem nas coisas da terra. A riqueza propriamente dita, ela não é condenável, até porque condenar a riqueza seria algo ilógico. Porque ao condenar a riqueza, a gente condena também as coisas que levam a ela. E a gente sabe que é missão do homem trabalhar pelo aperfeiçoamento material do planeta também. É missão do homem cultivar, purificar, elevar o planeta para que ele fique mais sutil, para que ele fique mais sensível às necessidades e para que ele abrigue também todos os espíritos que são para o qual ele foi construído para abrigar. E através dessa missão, e é essa missão que faz com que o homem busque esses recursos, que ele precise procurar nas entranhas da terra os materiais necessários. Foi por essa missão que ele fez com que o homem desenvolvesse a inteligência. É assim que o homem se eleva intelectualmente, moralmente. Então a riqueza não é o problema. O nosso problema, ele começa quando a gente se apega à riqueza. A riqueza, então, aí simbolizando a matéria, os bens materiais. Essa que é a armadilha que a gente enfrenta. Porque quando Jesus fala, vá, vende tudo e dá aos pobres, depois vem e me segue,
Ele não estava dizendo que para ser salvo, nós precisamos nos tornar mendigos voluntários. Até porque ao fazer isso, a gente entra em dois problemas. Primeiro, a gente vira um peso a mais para a sociedade, porque não vamos estar produzindo. E segundo, a gente acaba fugindo da nossa responsabilidade, que eu acabei de citar, que é a de usar os recursos para a elevação material do planeta. Então não foi isso que Jesus quis dizer. Não é uma falange de mendigos voluntários que Jesus busca, né? O que Jesus tentou fazer foi evidenciar para esse jovem rico, assim como para todos nós, que ele não estava tão bem assim quanto ele achou que estava. Ele seguia os mandamentos lá de Moisés, né? Observava e não roubava, não furtava. E o que Jesus quis mostrar para ele foi, tudo bem, mas só isso não é suficiente. E além disso, existe ainda um problema que você está ignorando, que é o apego à matéria. Então, esse foi o grande objetivo, evidenciar para esse jovem rico o quão apegado ainda às coisas da terra ele era. E essa é uma situação muito similar à que viveu Abraão também, muito tempo atrás. Quando é proposto para Abraão, Abraão, sacrifique o seu único filho, que é aquilo que você mais ama, em nome de Deus. E Abraão, pois seja feito sua vontade, vou lá fazer. E quando vai chegando ali na culminância do momento, aparece então um anjo, né, um espírito amigo, e fala, não, Abraão, não precisa, porque já ficou claro que você teme a Deus e que você faria qualquer coisa. Então, Abraão sendo esse exemplo de temor a Deus absoluto, disposto a abrir mão de tudo que é matéria, até do único filho. E aí, então, o nosso jovem rico é evidenciado que ele não estava tão bem quanto ele achava. Esse apego aí à carne, né, segundo explica Jesus, então, é muito difícil. É uma das provas mais complicadas, porque é um dos principais pontos de queda, é a principal abertura para o orgulho, para a soberba, para a maledicência, para a sensualidade, que é a abundância de recursos materiais. E aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte que a riqueza ela é como um veneno. Mas, entretanto, porém, todavia, até certos venenos podem constituir cura se for aplicado com cautela e com equilíbrio. E aí que vai entrar o nosso segundo personagem da noite. Além do jovem rico, temos Zaqueu. Zaqueu, que é então um cobrador de impostos, e no contexto da época, ser cobrador de impostos não era bom sinal. Eram as pessoas ali mais corruptas, eram as mais sujas, as que mais enganavam, mais tiravam proveito das outras pessoas. E Jesus então fala, Zaqueu, vou me hospedar na sua casa. E por ser uma profissão tão má vista à sociedade, já começam a ir as fofocas, os murmurinhos, né? Nossa, imagina aí na época, né? Você viu com quem Jesus está andando agora? Está se hospedando na casa de quem? Cobrador de imposto. Onde já se viu, né? Mas e o que acontece na história de Zaqueu? Jesus entra na casa e Zaqueu desmorona. Zaqueu amolece o coração e já sai falando, ó, Senhor, vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se eu enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o contraste do jovem rico que, diante dessa possibilidade, virou as costas para o Cristo. Zaqueu, que já estava sujo, né, já estava errado ali, diante do Cristo faz o contrário, abandona esse passado de corrupção e fica disposto, então, a se desfazer dos bens materiais como se fosse nada. Mestre, eu vou me desfazer. Se eu enganei alguém, eu vou restituir. Naquele momento ali, foi que Zaqueu percebeu que não tem valor nenhum em nada material que seja maior do que o valor das coisas espirituais. Jesus então falou o que para ele? Esta casa hoje recebeu salvação, porque eu vim aqui procurar e salvar o que estava perdido. Naquele momento ali, cara a cara com Cristo, oportunidade essa que eu acho que todos nós
Ansiaríamos muito em ficar frente a frente com Jesus. O Emmanuel, ele narra lá há 2000 anos, quando era na sua encarnação como o senador Publio Lentulus, ele fala: o olhar do Cristo era algo hipnotizante. E se você olhasse muito profundamente, causava pavor. Tamanho era o seu magnetismo. Então imagine ali o olhar do Cristo, Zaqueu, se desmorona. E naquele momento ele entendeu uma lição muito importante que hoje, 2000 anos depois, nós não conseguimos entender ainda. A lição de que o homem não é dono realmente de nada na matéria. O homem não é dono de nada que ele não consiga levar quando deixa esse mundo. Tudo que se destina ao uso do corpo fica, não é nosso. Nem o próprio corpo. Ele também não é nosso. E tudo que se destina ao uso da alma, ao uso do espírito, isso sim é nosso e a gente leva. A nossa inteligência, a nossa elevação moral. Isso são tesouros que ninguém tira da gente. Que o ladrão não consegue roubar e que as traças não conseguem roer. Das coisas que a gente vê e encontra quando recebe aqui, e das coisas que a gente deixa quando vai embora. Nós somos apenas usufrutuários. A gente usufrui por um brevíssimo período de tempo. Essa é a lição. E isso me lembra de uma história, a história do turista e do rabino. Já ouviram falar nessa história? Que é um turista que vai fazer então uma viagem em busca de iluminação espiritual. Aí ele chega em Cairo, ali no Egito, e vai visitar então esse rabino, que é conhecidamente um ser iluminado por todos ali. E aí, ao visitar esse rabino, ele chega nos seus aposentos e já se depara, já tem um choque. Porque o rabino mora num quartinho pequeno, cheio de livros amontoados. E aí esses livros estão lá amontoados e os únicos móveis que o rabino possui são uma mesa de centro, para ele fazer as refeições, e um banco para ele sentar. Mais nada. E aí o turista já fica incomodado com aquilo e a curiosidade leva ele e ele pergunta: mas rabino, onde é que estão seus móveis? Onde é que estão suas coisas? E aí o rabino prontamente responde: meu querido, me responda você então, onde é que estão seus móveis e suas coisas? Aí o turista fala: não, mas eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu tô só de passagem. E o rabino fala: eu também. Eu também. Então, naquele momento, de frente a frente com Cristo, Zaqueu descobre que está de passagem. Que ele não vai levar aquele monte de riqueza que ele acumulou. Vai ficar tudo aqui. E aí nós temos, então, essas duas figuras, né? O jovem rico, que diante dessa possibilidade de se desfazer dos bens materiais, vira as costas para o Cristo e vai embora entristecido. E nós temos Zaqueu, que mesmo em pecado, mesmo estando errado, quando tem esse encontro com Cristo, se arrepende e fala: a partir de agora, nasce um novo homem. E aí isso me faz pensar quantas vezes por dia nós somos Zaqueu e quantas vezes por dia nós somos jovem rico. Quantas vezes por dia a gente vira as costas para Cristo, para o que o Cristo veio ensinar, porque está difícil desapegar da matéria. Quanto suor, quanto trabalho, quantas lágrimas, quanto sangue que a gente derrama. Quantas vidas a gente desperdiça para possuir coisas com valor tão baixo e por tão pouco tempo. Para ocupar posições com significados tão pequenos e por tão pouco tempo. Tão pouco tempo porque o que é um dia, uma semana, um mês, um ano? O que é uma vida inteira? O que são 100 anos? O que são 1000 anos? Perto da eternidade. Perto da vida eterna.
não é mais rápido do que um piscar de olhos. Então, que a gente possa entender esse chamado que o Cristo faz e trabalhar incessantemente no desapego à matéria. E quando a gente fala no desapego à matéria, é tendo em vista de que matéria é tudo que a gente não leva, tudo que fica. Os amigos ensinam que tudo que é matéria já morreu, está morrendo ou irá morrer. E tudo que não é matéria é eterno. Então, no nosso dia a dia, a corrupção, a falta de perdão, a ganância, o apego às coisas materiais, às pessoas, a violência. Esse é o chamado do Cristo. Abandonem tudo isso. Venham e me sigam. Porque ao fazer isso, vocês vão estar adquirindo um tesouro muito valioso no reino dos céus. E aí eu comentei no início que eu acho que essas são duas personalidades muito importantes atualmente pra gente. E eu vou explicar o porquê. Isso me empolga muito em falar. Porque se a gente se parasse para pensar só até aqui, só esse exemplo que o jovem rico está dando e Zaqueu está dando, já deveríamos então elevar o nosso pensamento em gratidão e agradecer pelo exemplo, tentar aplicar em nossas vidas incessantemente, né? Que é como diz o nosso codificador, o verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente com todas as suas forças para então educar suas más tendências. Então, só de ter esses dois exemplos já são pessoas dignas da nossa gratidão. Mas não para por aí. Pessoalmente, eu acredito que temos motivos a mais para sermos gratos. Porque, graças ao Espiritismo, ao Consolador Prometido, hoje temos a possibilidade de conhecer um fato muito interessante. A espiritualidade amiga vem nos revelar que esse jovem rico é uma das encarnações do benfeitor espiritual Miramês. Miramês, ele foi o guia do médium João Nunes Maia, ou, para quem conhecia o João Nunes, né, o Ti Nunes, o responsável, então, por materializar a nossa pomadinha, tantas obras, autor, através da sua mediunidade de psicografia, de incontáveis obras, Horizontes da Fala, Horizontes da Vida, Horizontes da Mente, Filosofia Espírita, Maria de Nazaré, tantas obras. E entre esse tanto de obras, uma que eu guardo com muito carinho, e se vocês me permitissem indicar uma leitura, seria esse livro, chama-se Francisco de Assis. Psicografia, então, do João Nunes Maia, pelo Miramês. E Francisco de Assis vai contar a história, então, desse outro grande vulto, que é Francisco de Assis, e Miramês, esse jovem rico, que durante séculos, após esse encontro com o Cristo, buscou, então, a evolução espiritual e encontrou na ordem franciscana, entre os franciscanos, nessa oportunidade, sob o nome de Frei Luís, então, essa iluminação espiritual que ele tanto buscou. A última encarnação que a gente tem conhecido, olha que interessante, a última encarnação que a gente tem conhecido do Miramês foi justamente um espanhol que veio ali em 1600 e alguma coisa ali na Espanha, né? Chamava-se Miramês, daí então veio esse nome, e que ele, em uma missão especial da coroa, veio ao Brasil, nas terras hoje chamadas de Maranhão, mas chegou ali, e veio com a ideia de abandonar a corte, de recomeçar aqui no Brasil, não tendo nada, recomeçar do zero, como um turista. E aí Miramês, então, meditando sobre essa ideia,
Certa noite, assim, ele pensando, mas será que eu faço isso mesmo? Porque eu sou tão bem de vida, eu tenho tantas posses, eu tenho tantas riquezas, tantos terrenos, tantos títulos na Espanha. Será que vale a pena eu abandonar tudo e começar de novo no Brasil? E aí ele conta que ele escuta uma voz interior que fala em um tom bem suave: vende tudo que tens, dê aos pobres e receberá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. E aí ele fala: de onde veio essa voz? É tão familiar, mas será? Ainda estou na dúvida. E ele fala que ele torna a ouvir: vende tudo que tens, dê aos pobres e receberás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. E Miramês então decide: eu vou me desfazer de tudo que eu tenho e recomeçar aqui na terra do cruzeiro. Então olha que exemplo de que Jesus ele não deixa nenhuma alma se perder. Nenhuma ovelha desgarrada vai ficar para trás. Então Miramês, que numa outra oportunidade havia então virado as costas para o Cristo, em uma nova oportunidade ele não repete o mesmo erro. Ele abandona a riqueza material e se dedica então a difundir, a anunciar o Evangelho. Então esse é o jovem rico. E Zaqueu? Por que eu também considero Zaqueu uma figura muito importante para a gente hoje? Porque, segundo os Espíritos Amigos nos contam, Zaqueu é uma das encarnações do nosso querido e amado Doutor Bezerra de Menezes. Um espírito, então, que desde o momento onde ele se encontrou com Cristo, dedicou todas as suas vidas à prática do bem. E na sua última encarnação, então, onde veio sob o nome de Dr. Bezerra de Menezes, foi um médico, por isso o doutor, mas ele não foi qualquer médico. Não foi qualquer médico porque ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Tamanho foi o seu empenho em realizar, em praticar a caridade. E aí um fato muito interessante também sobre o Dr. Bezerra de Menezes é que 50 anos após o seu desencarne, Dr. Bezerra recebe então um convite da falange espiritual de Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe de Jesus, para que ele possa se elevar e habitar orbes mais elevados, para prosseguir então no caminho da sua evolução. E olha o que o Dr. Bezerra nos exemplifica mais uma vez. Ele fala: peça à Mãe Santíssima que, se for do meu merecimento, que eu fique no Brasil. Porque enquanto houver uma alma em sofrimento, enquanto houver uma lágrima sendo derramada, eu gostaria de ficar e servir na terra do cruzeiro, junto ao Cristo. E Maria, então, concede o pedido. E hoje é um dos principais disseminadores da doutrina espírita, mentor de incontáveis casas, autor de incontáveis obras, através da mediunidade de João Nunes, de Valdo, Chico e tantos outros médiuns do Cristo, Então a nossa gratidão eterna a esses dois espíritos amigos, a esses dois benfeitores, verdadeiros exemplos para todos nós. Que Jesus então nos abençoe a todos nós e que jamais nos esqueçamos das promessas do Cristo. Jamais estaremos órfãos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, não nos esqueçamos. Jesus está no leme. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.